Bom, dando continuidade, estou na página 10 do nosso material, nosso roteiro. Aí, no final da página 10, foi que eu parei, que diz, novamente no mesmo livro, quando dizem algumas outras coisas refutando as falsas profecias de Maximila, indica o tempo em que escreveu isto e menciona os vaticínios dela, nos quais predizia que haveria guerras e revoluções. A falsidade de tudo isto ele revela quando escreve, ou seja, esse ponto aqui, para explicar a vocês, no caso, a Maximila, ela teria profetizado que haveria uma guerra e revoluções no Império Romano, e no caso eles estão dizendo que isso não se cumpriu. Olha, todo esse período, principalmente, se eles estão profetizando, esse período é próximo do ano 200, ou seja, o final do segundo século. Okay? A história diz que o terceiro século, ele foi assim um dos piores séculos para o Império Romano. Então lembre-se, Montano, Maximila, eles vivem próximo do ano 200 da Era Cristã, no segundo século da Era Cristã, e ela teria feito uma profecia que Eusébio de Cesareia está dizendo que não se cumpriu. Mas quando você vai ver na história, o segundo século da Era Cristã, digo o terceiro século, o século seguinte à profecia dela, né? Ela profetizou no final do segundo século. Durante o terceiro século, os 100 anos seguintes, eles são descritos na história como o período em que o Império Romano mudou do ouro, da prata para o ferro e a ferrugem. E diz que antes o Império Romano era ouro ou prata. E agora, a partir do terceiro século, ele vai passar a ser o século do ferro e da ferrugem. Isso falando por historiadores. Porque é o período que o Império Romano vai começar a se enfraquecer. Os exércitos romanos, eles vão sofrer muitos ataques dos bárbaros. Por quê? Porque os bárbaros, eles já são escravos dos romanos há 250, 300 anos. Eles já aprenderam a lutar como os romanos lutavam. Eles aprenderam o preparo físico. Inclusive, os romanos começaram a contratar os bárbaros para eles lutarem pelos romanos. Não vamos mandar nossos soldados, não. Pagam dinheiro aí para esses bárbaros, para eles lutarem contra os outros bárbaros. E assim os bárbaros foram se aperfeiçoando na arte da guerra. Então, nesse período, as cidades romanas que existiam, principalmente na Europa, que ainda era a região bárbara, né, da Inglaterra, da atual França, Alemanha, eles começaram a sofrer um monte de ataques. E os bárbaros vão atacando no terceiro século. No quarto século, que é o século de Constantino, isso aumenta a ponto de, no início do quinto século, Roma já está, a cidade de Roma sendo invadida, até ela ser destruída. Então, olha, se você considera que Maximila profetizou próximo do ano 200, e ela profetizou que viriam guerras e revoluções, o que acontece a partir desse momento é que aumenta a quantidade de guerras, de rebeliões contra o Império Romano, aumenta o número de mortes de soldados, e além disso, esse terceiro século, ele tem uma peste terrível que ocorre em todo o Império Romano. Então, historicamente, nós podemos dizer que a profecia se cumpriu. Bom, nós não temos detalhes sobre Montano, sobre Maximila. Por quê? Porque na história a Igreja Católica destruiu o máximo que ela podia destruir. Porque nós sabemos que ela controlou a história. Não controlou 100%. Nós sabemos que outras cidades guardaram informações, como Constantinopla, guardou informações que Roma tinha destruído, que a Igreja Católica de Roma tinha destruído. Enquanto a Igreja Ortodoxa lá de Constantinopla guardou. Mas muitos desses homens, nós não temos livros deles. Por quê? Porque a Igreja Católica conseguiu destruir. Mas, nós não conhecemos detalhes da vida, mas podemos considerar que historicamente aconteceu, a partir do terceiro século, muitas guerras e muitas revoluções contra o Império Romano. O Império Romano começou a se enfraquecer consideravelmente. Bom, e Montano prossegue, né?
ele diz, e como não se evidenciou também esta mentira? Ele está chamando a profecia dela de mentira. Historicamente eu consigo ver um cumprimento nessa profecia. Porque já são transcorridos mais de 13 anos até hoje, desde que aquela mulher morreu, e no mundo não tem havido guerra, nem parcial nem geral, mas que até para os cristãos a paz tem sido mais permanente por misericórdia divina. Efetivamente, das outras heresias, algumas têm numerosos mártires, e nem por isso vamos aprová-las, nem confessar que possuem a verdade. Por quê? Porque essas igrejas, elas tinham mais mártires do que a igreja de Roma. Ok? Agora, observe, isso está ocorrendo próximo do ano 200, né? Você vê logo depois, vai ocorrer uma das piores perseguições da história do Império Romano, que é a perseguição do imperador Décio. Essa perseguição, ela foi uma perseguição curta, ela não foi tão longa quanto a perseguição do Diocleciano, que foram 10 anos, mas a perseguição dele foi exatamente no terceiro século. Foi o ano 250, 251. E foi uma perseguição em todo o Império Romano. Nem toda perseguição ocorria em todo o Império. Tinha perseguição que ocorria só em Roma, às vezes nas principais cidades, mas esse Décio, ele era um pagão e ele tinha ouvido dos sacerdotes, os sacerdotes diziam que Roma estava enfraquecendo, perdendo guerra por conta dos cristãos que diziam que os deuses não existiam. Então ele queria obrigar os cristãos a adorarem os deuses. E foi uma perseguição terrível. Alguns cristãos ele matava imediatamente, alguns ele torturava, dava surra no cristão e deixava ele lá 3 dias sem comer. Quando as feridas estavam, vamos dizer, bem inflamadas, ia lá alguém com sal, uma água com sal, com vinagre, jogava aquela água com sal e vinagre para aquele cristão e ficava ali semanas, às vezes sofrendo até morrer. Ok? Diz a história que às vezes uma perseguição, por exemplo, a perseguição de Décio vai ser rápida porque ele vai morrer, né? E aí a perseguição acaba. Às vezes vem um imperador que ele fala, não vamos perseguir os cristãos, não, parava com a perseguição. E acontecia às vezes de homens que eles estavam lá presos, sendo torturados há dias sem comer, às vezes 1 semana, 2 semanas, já quase morrendo, acabava a perseguição, tiravam ele da cela. E essa parte é legal, porque essas pessoas imaginam que era a pregação deles na igreja, né? E eles tinham um título especial. Eles eram chamados de confessores, ou seja, aqueles que chegaram diante do imperador e falaram, eu sou cristão. Você vai morrer. Uns morriam, outros não, dá uma surra nele e bota ele na cadeia. Então, confessor quem era? Aquele que foi torturado, né? E não chegou a morrer na cadeia, acabou a perseguição e foi solto. Então ele era chamado de confessor. E normalmente essas pessoas eles eram da igreja pentecostal ou da igreja carismática. Nesse caso aqui, nesse período da história, a igreja Nova Profecia. O comentário prossegue. Os mártires e confessores estavam entre os pentecostais, ou seja, entre esses carismáticos. Estava lá nessa igreja Nova Profecia. E em Roma, o que estavam? Estavam os traditores, que sobreviviam durante a perseguição e continuavam pastoreando as igrejas, porque os outros ou morriam ou iam viver nas catacumbas, ficava lá 2, 10 anos. Se você tiver que viver 2 anos no cemitério, pense nisso. Você perde todos os seus bens, porque o Império Romano entregava para outras pessoas. Perde todos os seus bens, você vai sair dali para mendigar, para tentar recuperar a sua vida. E nesses 2 anos que você está nas catacumbas ou nas montanhas, ou você planta nas montanhas para comer, ou nas catacumbas, que era cemitério, você vai ter que sair dela durante o dia, se disfarçando de mendigo para conseguir um pão na cidade. Tá bom? O comentário prossegue. Eusébio de Cesareia foi o organizador da Igreja Católica juntamente com Constantino.
Eusébio de Cesareia fez parte dos bispos que foram presos durante a perseguição de Diocleciano e sobreviveu. Para que isso acontecesse, deveriam participar de culto aos ídolos, sacrificando animais e participando de culto de possessão demoníaca. Ok? Então é importante ver a igreja pentecostal lá no 2º, 3º século da era cristã, ok? Para você poder entender essa história. O comentário prossegue. Essa igreja Nova Profecia, além do pentecostalismo, teve personagens conhecidos na história. A Igreja Católica vai chamá-los por nomes ligados a líderes de destaque. Bom, Montano, esse que teria morrido próximo do ano 210 da era cristã. Tertuliano é um homem que é interessantíssima a história dele. Por quê? Porque ele era romano, né? O pai dele era um grande general, ele veio para Roma e acabou entrando para a igreja de Roma. Só que quando ele entrou para a igreja de Roma, a igreja de Roma adorava o demônio para não morrer. Estava num período de perseguição. Aí o que ocorre? Ele encontra um cristão sendo martirizado. E ele fica espantado com aquilo. Por que esse cristão não pega, vai lá e cultua os mortos, cultua os demônios, cultua os deuses pagãos para não morrer? E o cristão lá dando glória a Deus e falando palavras, e aquilo mexeu com Tertuliano, porque a igreja que ele era, todo mundo dizia, não, a gente faz isso, daqui a pouco acaba a perseguição. Mas essa participação de cultos demoníacos, isso vai contaminar essa igreja. Então, Tertuliano, isso aconteceu no ano 207 da era cristã, ok? Nesse período de pentecostalismo. Quem foi que Tertuliano viu sendo morto, sendo torturado e acabar sendo morto, mas não negar a fé, não aceitar adorar o demônio? Era um cristão pentecostal, era da igreja pentecostal Nova Profecia, tá certo? Então, Tertuliano, o que ele fez? Ele saiu da igreja de Roma e ele foi para essa igreja carismática, ou igreja pentecostal. Bom, um pouco depois de Tertuliano, foi um homem chamado Novaciano. A gente não tem a data de nascimento dele, ele morreu em 253. Né? Exatamente, ele foi perseguido pelo imperador Décio. E Novaciano, quem foi? Ele foi um homem que ele estava em Roma, e ele conseguiu fugir durante a perseguição, e quando ele volta tem um problema do conflito. Ok? Então ele divide a igreja de Roma. Ele é conhecido na igreja católica como antipapa. Ele não quis ser papa, não existia papado na época, né? Mas foi, na verdade, uma divisão na igreja de Roma. Por quê? Foram cristãos que não aceitaram adorar o demônio, fugiram, e quando voltaram a igreja estava impregnada, porque quem ficou ali foi porque cultuou o demônio para não morrer. Bom, Novaciano, ele saiu com um grupo de cristãos, e aí você encontra na história, os católicos, nos seus livros didáticos, eles chamam de a seita dos novacianos. Não, era uma igreja, ok, cristã, e que não aceitou a corrupção da igreja católica. Olha, Novaciano, 253 a.C., são cerca de 60 anos antes de Constantino. E essa igreja, que os bispos adoravam o demônio para não morrer, isso acontecia desde o ano 89 da era cristã. Essa igreja, ela já vai estar adotando uma heresia, que é o batismo de recém-nascido, para substituir o culto à divindade romana chamada Vaticanos, que as crianças eram dedicadas a essa divindade, que é a divindade do vaticínio, da fala. Próximo do ano 253 da era cristã, é que essa igreja de Roma, que Novaciano está saindo dela, essa igreja ela está adotando o batismo de recém-nascido. E Novaciano vai passar a ser chamado de anabatista, junto com a igreja de Montano. Por quê? Porque quando recebiam alguém da igreja de Roma, que tinha sido batizado quando criança, ou tinha recebido o batismo na igreja de Roma, eu falei, não, essa igreja está excluída, ela é herética. E eles batizavam essas pessoas. Como que a Assembleia de Deus faz até hoje quando ela recebe um católico ou um protestante? Ela batiza essa pessoa. Porque o batismo de católico e protestante, que é o batismo de recém-nascido, ele não tem valor para Deus.
Montano, Tertuliano, Novaciano faziam a mesma coisa. Cipriano de Cartago também era outro que praticava o batismo de adulto, rejeitava o batismo de recém-nascido. Ele ainda dizia, pode batizar criança desde que ela dê testemunho de fé. Tem criança de 12 anos que dá testemunho, tudo bem, mas recém-nascido não. Bom, ele foi morto também numa perseguição em 258 da era cristã. A história de Cipriano de Cartago é interessante porque ele, numa perseguição, teve um momento que ele conseguiu fugir, se escondeu, ok? Mas em outra perseguição ele foi capturado, não negou a fé. E Cipriano de Cartago é interessante também porque é sabido, ele é da mesma linha de Montano, de Tertuliano, ok? Tanto que ele dizia que Tertuliano era mestre dele. Eles viveram próximo, né? Tertuliano morreu próximo de 212, nós não sabemos a idade, mas nesse período Cipriano seria uma criança, ok? Ou próximo. E ele tinha acesso aos escritos de Tertuliano, que a Igreja Católica baniu. Que bom que esses escritos sobreviveram. Nós temos os escritos de Tertuliano. E ele chamava Tertuliano de o grande mestre, né? Porque Tertuliano era realmente um bom mestre, um bom professor. Escrevia muito bem. Bom, e cerca, né, de 50 anos depois, vai estar em destaque, que Cipriano morre em 258, 260, ali no ano 310, 320, vai estar em destaque Donato, que vai ser também um pastor dessas igrejas anabatistas, que os católicos vão chamar de donatistas, mas nunca existiu donatismo, existia a igreja cristã, que a igreja católica também chamava de anabatista. Tá bom? Então era a igreja cristã, porque a igreja de Roma, nos dias de Donato, era a igreja de Constantino. Aquela igreja que em 253 já batizava criança, ela vai piorar muito. Ok? O comentário prossegue. A igreja Nova Profecia não aceitava o batismo de recém-nascido que estava surgindo na igreja de Roma próximo do ano 253 da era cristã. Bom, quando a igreja católica for organizada, né, em poucas décadas, as igrejas anabatistas serão proibidas de funcionar. Serão perseguidas até que no ano 410 da era cristã, Agostinho de Hipona convenceu o Papa a usar o exército romano para perseguir e matar essas igrejas. A Igreja Católica disse o seguinte: não, eu tinha que destruir essas igrejas porque ela era muito perigosa. Nós sabemos por que ela chama de perigosa. Porque a Igreja Católica é com certeza a Babilônia apocalíptica. E ela estava perseguindo igrejas que eram igrejas cristãs, que não aceitavam o batismo de recém-nascido, não acreditavam no purgatório. No ano 410, eles estão perseguindo e matando esses verdadeiros cristãos, porque Agostinho de Hipona, com certeza, não é cristão, porque cristão não mata. E ele falou, temos que matar essas pessoas, né, torturar e matar para tentar livrar elas do inferno eterno. Se depois de tortura elas confessarem e se arrependerem, nós matarmos, elas serão salvas. Era o que esse indivíduo acreditava. Eu não posso chamá-lo de cristão nem de santo, né, como católicos e protestantes fazem. Bom, uma outra data importante, então o pentecostalismo ele era proibido, né? Ok? Porque quem praticava eram as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Então eles proibiram o batismo de recém-nascido, automaticamente também essas igrejas pentecostais estavam proibidas. Qual a próxima data que nós vamos encontrar, que eu encontro um sinal de pentecostalismo? Olha, no ano 1000 da era cristã. Vamos considerar que o pentecostalismo e o anabatismo, né, o batismo de adulto, foi proibido próximo do ano 410 da era cristã. Ok? Então, são cerca de 600 anos, 590 anos. Então, olha, no ano 1000 da era cristã, a Igreja Católica publica o documento que é intitulado Ritual Católico Romano, onde proíbe o pentecostalismo ou carisma. Eles não chamavam de pentecostalismo. O texto proíbe o carisma, afirmando que seria considerado possessão demoníaca ou bruxaria a prática do carisma fora da Igreja Católica, ou seja,
Não poderia existir igrejas pentecostais nesses dias. Isso é o ano 1000 da era cristã. Pois bem, por que a Igreja Católica cria essa lei? Nós sabemos que as igrejas pentecostais não podiam funcionar. Os que estão sendo encontrados, se você estudar a história da igreja, você vê que a Igreja Católica está matando, né? O que eles chamam de donatistas, novacianos, diversos grupos, que eles chamavam também de anabatistas, estão matando diversos. E nesse ano 1000 ela proíbe o pentecostalismo. E essa é uma grande evidência de que existiam igrejas pentecostais. E ela diz que seria considerada bruxaria. Ok? Está no ano 1000. Em 200 anos a Igreja Católica vai criar a Inquisição, onde ela até o ano 800, a Inquisição vai funcionar até o ano 800, ou seja, 600 anos de Inquisição, em que ela vai matar muitas mulheres, acusando elas de bruxaria. Nós não temos documento para provar, porque a Igreja Católica não fazia nem ata da morte, do martírio. O Império Romano fazia, mas a Igreja Católica não. Mas nós podemos supor que irmãs em Cristo foram mortas como bruxas. Se você estudar a história das bruxas de Salém, que os protestantes mataram, você vai ver que ali tinha um pastor anabatista, um pastor que não aceitava o batismo de recém-nascido, e uma irmã. A irmã foi acusada de bruxaria. E o pastor também foi acusado de bruxaria. Ou seja, talvez fosse um pastor pentecostal. O negócio é que os católicos e protestantes perseguiam e matavam até por orientação de Lutero e Calvino, né, para aqueles que se iludem com esses homens. Bom, então eu cito aí um trecho de um livro que é interessante, 2000 anos de cristianismo carismático, ou 2000 anos de pentecostalismo, tá bom? Ele diz: ele postulava, dentre outras coisas, que aquele que falasse em línguas entre a população laica forneceria evidência prima facie de possessão demoníaca. Porém, quando acontecesse no meio da hierarquia eclesiástica católica, né, era considerado uma evidência de santidade. Então, esse livro está comentando sobre esse documento que a Igreja Católica publicou no ano 1000. Esse documento é conhecido, então certamente havia pentecostalismo ali. Bom, a próxima data que eu comento é o ano 1200 da era cristã. Foi encontrado o pentecostalismo entre os grupos anabatistas que viviam escondidos na região de Lyon, na França. Ou seja, lembra-se que Joviano, ele fugiu para a região das montanhas, né, dos Alpes suíços. Então, as igrejas começaram a fugir para locais isolados, onde a Igreja Católica não teria acesso para matá-los. Por quê? Na época do Império Romano, o Império Romano perseguia um período, daqui a pouco parava de perseguir. Tem caso de imperador que teve até cristão trabalhando com ele na corte, cuidando do seu filho, mas daqui a pouco vinha uma perseguição, daqui a pouco parava a perseguição. Mas no período católico, quando eles decretam que é proibido o funcionamento de igreja que rejeitam o batismo de recém-nascido, ela estava perseguindo a verdadeira igreja de Jesus, tentando matar a verdadeira igreja de Jesus. Ela diz que conseguiu. Ela diz que, por exemplo, os donatistas e as outras igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido, ela conseguiu destruí-los em 300 anos, ali próximo do ano 700. É mentira, nós estamos aqui ainda hoje. As igrejas e a Assembleia de Deus, ela é resultado dessas igrejas. Antes da reforma, se nós fôssemos da reforma protestante, nós batizaríamos crianças, cometeríamos essa heresia grave. O comentário prossegue. Por fim, essa igreja que se escondia nas montanhas da França para não ser morta pela Babilônia apocalíptica era pentecostal. Eu cito esse mesmo livro, 2000 anos de carismático, né? Ok? Em que ele diz: o novo dicionário internacional da Igreja Cristã, de J. Douglas, atribui aos valdenses visões, profecias e possessões espirituais. Ou seja, tinha caso lá de possessão demoníaca que eles expulsavam, né? Tá bom? Então, expulsar demônios, visões, profecia, isso é carisma na linguagem antiga ou pentecostalismo. E prossegue.
Assim como os cátaros, os valdenses foram acusados de bruxaria em virtude desses fenômenos miraculosos, os quais se tornaram pretextos para que a igreja institucional os perseguisse. Irmãos, são assim, desse período que é 1200 até a Reforma, 300 anos de perseguição terrível, em que os inquisidores chegavam, se eles encontrassem alguém dessas igrejas anabatistas, a ordem era queimar essas pessoas. A ordem era queimar essas pessoas, não podia deixar ninguém vivo. A questão era tão satânica que diz a história que teve inquisidor que, chegando numa determinada cidade, perguntaram a ele, que eles iam com um exército, 3.000 pessoas, porque encontravam, às vezes, regiões grandes. Encontravam cristãos como os que eles chamaram de valdenses, que não pegavam em arma nem para se defender, mas encontravam seitas que pegavam em arma para se defender, como os maniqueístas, né? Tá bom? Cátaros tinha mais de um grupo que se identificava como cátaro. Tinha um grupo meio espírita, gnóstico, que se identificavam, se chamavam cátaros, porque cátaros significa puros, tá bom? E tinham grupos anabatistas também, que a população chamava eles de cátaros, de puros. Pois bem, então, esses cristãos, eles eram perseguidos, e diz a história que o inquisidor ouviu a seguinte pergunta: nós vamos chegar numa cidade agora, nós não sabemos lá quem é católico e quem é herege. Como é que nós vamos distinguir o católico do herege? E a história comprova, isso não é ilustração não, que o inquisidor disse o seguinte: nós vamos matar a todos. Quando chega lá em cima, Deus separa quem é dele, e os hereges ele manda para o inferno. Essa é o que eles dizem que era a igreja de Jesus, né? Bom, outra citação desse livro, 2000 anos de cristianismo carismático, ele diz: no relato dos fenômenos miraculosos que ocorreram entre os cátaros, Neander supôs que eles possuíam um conhecimento dos poderes escusos da natureza. Porém, ele estava tentando explicar esses fenômenos usando o mecanismo da sua teologia cessacionista, porque os cessacionistas não acreditam que esses dons ainda existam, tá bom? A Assembleia de Deus está colocando cessacionista para dar aula lá na FAECAD, isso aí vai causar um descrédito tremendo na FAECAD. Os protestantes são todos cessacionistas, né? E o livro prossegue. A explicação mais lógica é a de que os cátaros adquiriram uma intimidade pessoal com o Espírito Santo e seus dons. Se for assim, eles devem ser considerados um movimento carismático, né? Ou pentecostal, um movimento carismático genuíno. Então havia, só que essa igreja, a igreja católica, queria destruir ela, porque dizia que ela era muito perigosa, e perseguiu ela por séculos. Bom, um outro exemplo que eu cito é John Wycliffe, aí próximo do ano 1384, já quase para o ano 1400. Eu comento: algumas autoridades católicas da época acusaram Wycliffe de negar o batismo infantil, ou seja, ele seria um anabatista, o que significaria que ele poderia ter progredido até uma posição apostólica e anabatista. Ele seria uma pessoa de destaque dentro daqueles grupos anabatistas, porque ele era um professor de teologia de Oxford. Ele era respeitado até pela rainha. O Papa vai tentar matar ele, e na época a rainha da Inglaterra não vai entregar ele para ser morto. Okay? O Papa vai conseguir queimar ele, mas 100 anos depois, que aparece um rei católico lá na Inglaterra, aí vai exumar o corpo dele para poder queimar os ossos. Mas ele foi protegido, porque era respeitadíssimo. E prossegue. É certo que muitos de seus seguidores lollardos fizeram exatamente isso, ou seja, esses lollardos eram um grupo anabatista. Então você veja, você está ali no 14º século da era cristã, você encontra anabatista, só que quando aparece o Papa quer matar. Foi o caso de John Wycliffe. E esses discípulos que ele envia pela Europa pregando o evangelho que causa mais ira no Papa.
porque o Papa era contra a pregação do Evangelho. Você imagina, aquela que seria a verdadeira Igreja de Jesus era contra a pregação do Evangelho. E a Igreja Católica, então, aumenta o número de inquisidores para pegar esses missionários. Então, esses missionários, se eles fossem encontrados pelos inquisidores, eles eram queimados vivos. E, normalmente, eles faziam o seguinte: eles cravavam um ferro, cravavam mesmo ferro no corpo desse, né, cristão, e a outra parte do ferro encravava aqui embaixo. E tinha uma coisa que eles iam apertando. Eles chamavam, diziam que herege não podia falar, porque falava contra o batismo de recém-nascido. Então era assim que eles tratavam. Mas o Wycliffe então mandou missionários por toda a Europa. O comentário prossegue. Thomas Crosby, que publicou o primeiro dos 4 volumes de sua História dos Batistas Ingleses em 1738, afirma que as autoridades católicas, Thomas Walden e Joseph Fisecones, alegaram que o Wycliffe rejeitava o batismo infantil e o acusaram de ter visões anabatistas. Olha só. Então, os próprios católicos ligaram o Wycliffe aos anabatistas. E os anabatistas, hoje os católicos e protestantes querem dizer que as igrejas que rejeitam o batismo de recém-nascido surgiram na Reforma. Não tem como, a história já comprovou. Olha, aqui está 100 anos antes da Reforma, 150 anos antes da Reforma. Nós encontramos 300 anos antes da Reforma, lá nos anos 1200. O pentecostalismo, ou, né, o carisma profético, ele existia. E prossegue. Walden, que escreveu contra os Wycliffitas, ou hussitas, no início dos anos 1400, chamou o Wycliffe de uma das 7 cabeças que saíram do poço sem fundo por negar o batismo infantil, aquela heresia dos Lollardos, de quem ele era um tão grande líder. Tá bom? Então, esse é um exemplo, né, de pentecostalismo no uso moderno, né? Essa descrição pentecostalismo, que é o mesmo carisma dessa época, de 1400, 1300, de 1200, do ano 1000, que a Igreja Católica proibiu. Ok? Bom, eu coloquei aí também um site que comenta sobre os anabatistas, ok? E que ele diz o seguinte, estou agora na página 14 do material. Ao contrário dos calvinistas, os anabatistas não obtiveram o reconhecimento na paz de Westfália, em 1648, e como resultado continuaram a ser perseguidos na Europa muito depois da assinatura do tratado. Bom, se você pesquisar o que é essa paz de Westfália que esse site fala, de 1618 até 1648 ocorreu a Guerra dos 30 Anos. Foi a guerra que causou uma destruição, a maior destruição da Europa. Diz que a Guerra dos 30 Anos ela foi tão destrutiva que para você equiparar ela, você tem que somar a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E por que essa guerra foi tão destrutiva? Porque foi uma guerra entre católicos e protestantes. Já tinha 100 anos de reforma e os conflitos foram crescendo, e os católicos e os protestantes eles se matavam. Os anabatistas não pegavam em arma nem para se defender. Nesse período você tem anabatista sendo preso por protestantes, e ele ia para o lugar de morte pregando o evangelho para eles. E os protestantes matavam eles normalmente afogados. Porque diziam, vocês querem batizar nossos membros? Quando eles vão aceitar Jesus na igreja de vocês, então nós vamos matar vocês batizando. Amarrava ele e mergulhava no rio, matava o irmão. Isso daí, milhares de casos. Né? Tem um livro que eu aconselho que vocês comprem. Né? Ele foi publicado pela CPAD, ok? O livro dos mártires de John Foxe. É um livro bem interessante que conta como eles eram martirizados nesse período, ok? Então foi uma guerra super destrutiva. Quando chegou em 1648, a Guerra dos 30 Anos, católicos e protestantes falaram o seguinte, olha, vamos fazer um acordo, não vamos nos matar mais não. Porque os protestantes, quando eles conquistavam a cidade, eles matavam todos os católicos. Os católicos
quando conquistavam a cidade, matavam todos os protestantes. Então era uma guerra para matar a população, algo inacreditável, que a Europa até hoje é traumatizada. Essas guerras protestantes contra católicos é que geraram, por exemplo, o ódio do comunismo contra o cristianismo. O comunismo foi gerado por essa guerra deles. A Revolução Francesa, o ódio da Revolução Francesa contra o cristianismo foi por causa dessa guerra deles. Tanto que a Revolução Francesa dizia: nós só seremos livres quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre, ou do último sacerdote, em algumas traduções. Ok? Então, essa guerra foi terrível, e outras que tiveram. Bom, então eles falaram: bom, católico, eu não vou mais te matar. E você, católico, também não mata mais protestante. Agora, e os anabatistas? Ah, não, vamos continuar matando eles. É o que esse site aqui está contando. É uma história também para vocês se aprofundarem. O comentário prossegue. Diferentes tipos existem entre os anabatistas, embora as categorizações tendam a variar de acordo com o ponto de vista do estudioso sobre as origens. Dentro da ala inspiracionista do movimento anabatista, não era incomum que manifestações carismáticas aparecessem, como dançar, cair no poder do Espírito Santo e procissões proféticas, que eles chamavam. Tá bom? Okay? Então, estou citando essa obra que descreve esse período dos anabatistas, ok? Esse site, digo. Então, o que eram anabatistas, a ala inspiracionista? Que haviam anabatistas pela Europa toda, milhares. Tinha casos de uma igreja no ano 1400, uma igreja de um pastor chamado Dolcino, que foi queimada com 400 membros dentro. E isso daí eles destruíam igrejas que eles encontravam e matavam pessoas em números que nós não temos como calcular hoje. Ok? Não temos como calcular. Então, esse grupo era um grupo também chamado pacifista. Eles não pegavam em arma nem para se defender. Tá bom? Então, diz que entre eles era comum o falar em línguas. Entre esses grupos pentecostais. E prossegue. Na Alemanha, alguns anabatistas, excitados pela hipnose em massa, eles chamam de hipnose, né? Experimentaram curas glossolárias, ou seja, glossolalia é falar em línguas. Glossa, do grego, é língua, né? Glossolalia é falar em línguas. Então experimentaram curas glossolária, contorções e outras manifestações de um reavivamento de acampamento. Bom, pode haver contorções, tem irmãos que às vezes exageram, né? E prossegue o comentário. As congregações anabatistas que mais tarde se desenvolveram em igrejas menonitas e luteritas tendiam a não promover essas manifestações, mas não rejeitavam totalmente os milagres. Então ele está dizendo, tinha um grupo de anabatistas que eram até mais doutrinados, chamados menonitas, eles aceitavam, mas, vamos dizer, nem tudo, talvez as contorções, né? Ok? Mas, ou seja, mostra que eram pentecostais. Só não era usado o termo pentecostal. Ele prossegue o site. Pilgrim Marpeck, por exemplo, escreveu contra a exclusão de milagre. Nem as escrituras afirmam essa exclusão. Deus tem liberdade até mesmo nesses últimos dias. Até o uso do termo liberdade para Deus agir é um termo bem pentecostal, né? Referindo-se a alguns que foram ressuscitados dos mortos, ele escreveu, muitos deles permaneceram constantes, suportando torturas infligidas por espada, corda, fogo e água, e sofrendo mortes e martírios terríveis, tirânicos e inéditos. Todos eles poderiam facilmente ter evitado por retratação. O que é isso? Não, eu aceito o batismo de recém-nascido, eu aceito ser católico. Pronto, eles acabavam com a tortura, mas eles não aceitavam, porque, claro, isso é negar a fé. O comentário prossegue. Além disso, a pessoa também se maravilha quando vê como Deus fiel, que afinal transborda de bondade, ressuscita dos mortos vários irmãos e irmãs de Cristo, depois que foram enforcados, afogados ou mortos em outro. Ainda hoje, eles são encontrados vivos e podemos ouvir seu próprio testemunho. Será que todo mundo que vê, mesmo os cegos,
pode dizer com boa consciência que tais coisas são um ato poderoso, incomum e milagroso de Deus, negaria que devam ser homens endurecidos. Então, olha que testemunho que ele dá aqui, que esses pentecostais ou carismáticos, esses que mantinham os dons espirituais vivos, tinham caso de irmãos que eram afogados. Aí os protestantes afogaram, os católicos afogaram, aí tiravam ele da água, agora joga esse morto para aí. E os irmãos vinham, oravam e ele ressuscitava. Outros que eram enforcados, os irmãos vinham, oravam e eles ressuscitavam. E depois, mas eu vi você sendo afogado no rio, eu vi o seu corpo. Os irmãos vieram orar e eu ressuscitei. Né? Então pense como era um momento poderoso a pregação dessas pessoas. Mas eles eram mortos. Se eles fossem encontrados por católicos ou protestantes, eles eram mortos. Tá bom? Bom, ele citou ali o nome de Hussitas, né? Os Hussitas era um grupo próximo de John Wycliffe, que alguns dizem que teria vindo de John Hus. Mas John Hus ele não era anabatista, ele defendia o batismo de recém-nascido, né? Que é inválido. Bom, a revista fala do pentecostalismo entre os moravianos, só tem uma nota que a revista não deu, né? Os moravianos que receberam o avivamento, eles eram anabatistas. Não existe história de avivamento em grupo protestante. Não existe história de avivamento de dons carismáticos, até porque os protestantes dizem não acreditar que eles existam mais. Os católicos acreditam, mas os protestantes desenvolveram a heresia do sensacionismo, né? É uma doutrina tão absurda que nem a Igreja Católica concorda com o sensacionismo. Por quê? Jesus Cristo disse, olha, eu vou revestir vocês de poder. E segundo os protestantes, esse revestimento não existe mais, foi só para a igreja primitiva. Que esse revestimento não existe mais. Ele cessou, por isso é chamado de sensacionismo. Tá bom? Então os moravianos foram anabatistas, ali próximo dos anos 1600, 1700 até 1800, que eles viveram um avivamento maravilhoso. Eles começaram a orar, eles viviam na região principalmente da Holanda e da Morávia, que era na atual Tchecoslováquia, tá, ok? Esses grupos de anabatistas. E diz que esses lá da Morávia, eles iniciaram um trabalho de oração, porque eles viram que o mundo estava mudando e eles queriam liberdade para pregar o evangelho. Eles iniciaram um trabalho de oração 24 horas por dia. Vamos orar até quando? Durante uma semana, pastor? Não sabemos, irmão. Vamos todo dia. Olha, eu vou orar de meia-noite a 1 da madruga. O irmão lê de hora de 1 às 2, o outro de 2 às 3. E assim, nós vamos, 24 horas por dia nós vamos estar orando. Mas, irmãos, aí, se hoje um está orando de meia-noite às 2, amanhã 2. Aquele número foi aumentando, aumentando. E sabe quanto tempo durou essa oração ininterrupta? 100 anos. O resultado que esses anabatistas viveram um avivamento, que eles saíram pregando o evangelho pelo mundo e foi assim algo maravilhoso. Um dos grandes exemplos que você tem que esses moravianos influenciaram, vocês já ouviram falar na igreja metodista wesleyana. Qual é a diferença da igreja metodista wesleyana para a igreja metodista? A igreja metodista, ela é protestante e já voltou a ser católica, né? Já voltou a ser católica. Já os metodistas wesleyanos, não. Os metodistas wesleyanos, eles abandonaram o batismo de recém-nascido e até pentecostalismo você tem entre os metodistas wesleyanos. Por quê? Porque diz a história que John Wesley, em uma de suas viagens missionárias, ele era protestante. O navio que estava levando ele da Inglaterra para os Estados Unidos enfrentou uma grande tempestade e o navio estava prestes a afundar. E diz que em cada 5 navios que vinha da Europa, um afundava. E diz a história que ele ficou apavorado. John Wesley pensando, para onde que eu vou? Para o céu ou para o inferno? E ele está lá no navio apavorado, daqui a pouco ele ouviu que tinha um grupo de cristãos
que estavam ali cantando alegremente, louvando a Deus, eram anabatistas moravianos. E o que aconteceu? John Wesley, ele foi lá conhecer quem eram essas pessoas que não têm medo da morte, e ele mesmo conta a história. E a descrição que ele dá é que ali ele aceitou Jesus. E é isso mesmo. Um protestante que foi batizado quando criança, ele tem que aceitar Jesus, procurar uma igreja que tem um batismo verdadeiro, batismo de adulto, que batismo de recém-nascido Deus não recebe, ok? Então tem essa influência interessante. E o pentecostalismo na Europa também, e depois nos Estados Unidos. Hoje nós sabemos que até o pentecostalismo moderno, ele não nasceu nos Estados Unidos. Aquele primeiro, ali não foi um primeiro caso, já existia, tá bom? E também na Europa já existia pentecostalismo ou movimento carismático ali no século XIX, ok? Antes dele surgir no início do século XX nos Estados Unidos. Bom, no capítulo 2, que está na página 16, ele fala desses grandes avivamentos, ok? Na letra A, na Alemanha, ele fala por volta do ano 1722, ele está falando exatamente desses moravianos, ok? E aí eu coloquei um comentário aí. É importante sinalizar que o avivamento ocorre apenas em igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Eram igrejas que a Igreja Católica e as igrejas protestantes chamavam de anabatistas. Essas igrejas que aceitavam a atualidade dos dons espirituais. Existe relato de irmãos tendo visão e revelação nas igrejas da Morávia. A história comprova que estas igrejas existiam há séculos, muito antes da Reforma Protestante. Os documentos dessas igrejas descrevem uma igreja que remonta até o tempo dos apóstolos e que vivia escondida devido à perseguição, primeiro dos católicos e depois dos protestantes. Quando católicos e protestantes tomaram conhecimento da liberdade que os anabatistas possuíam na região da Morávia, enviaram exércitos e decapitaram dezenas de líderes e incendiaram cerca de 400 igrejas nessa região da Morávia, né? Bom, e depois a revista vai ter mais alguns exemplos aí de avivamento na história. Eu coloquei esses avivamentos aí para poder auxiliar vocês na revista. Espero que tenha ajudado. Deus abençoe a vocês, a paz do Senhor. Até a próxima lição.